Esse mês de maio, hoje é o último domingo de maio. Nós temos trabalhado durante todo o mês de maio, ou desde o mês de abril, falando sobre as famílias, a importância da família, os gigantes nas famílias e como enfrentar e vencer esses gigantes. Temos tratado a cada domingo um assunto sobre família. E queremos pensar nessa noite sobre os pais investindo na vida dos filhos. O que é necessário para fazer esse investimento? E quando nós vemos a palavra de Deus, nós sempre encontramos na sua palavra as orientações. Sem olhar na Bíblia, qual é a primeira palavra do Velho Testamento? Primeira palavra: no princípio. Sem olhar na Bíblia, qual é a última palavra do Velho Testamento? Cheio de tarefa, tarefa aí na semana passada, e os irmãos não cumpriram a tarefa, não acharam quantas vezes aparece a palavra família na Bíblia. Mas sem olhar, qual é a última palavra do Velho Testamento? Alguém disse que amém. Olhando agora. Ora bem, Senhor. Esse é Apocalipse. Do Velho Testamento. Qual é a última palavra do Velho Testamento? Maldição. O Velho Testamento termina com uma palavra, ou com a palavra maldição. Essa maldição, e ela é dita que quem vai trazer essa maldição? Deus. Para que essa maldição não aconteça, é necessário que os pais estejam se convertendo ao coração dos filhos e os filhos convertendo ao coração dos pais. Vamos ver capítulo 4 de Malaquias, versos 5 e 6. Capítulo 4 de Malaquias, versos 5 e 6. Vamos ler todos juntos? Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Leamos. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tradução da NVI diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos seus filhos para os de seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A tradução mensagem diz: mas olhem também para frente. Estou enviando o profeta Elias para preparar o caminho para o grande dia do Eterno, o dia do julgamento decisivo. Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Se eles se recusarem, eu virei e porei o país debaixo da maldição. Então, para que o país, para que a terra, para que não aconteça a maldição, é necessário que os pais se convertam aos filhos e os filhos se convertam aos pais. Na outra tradução, NVI, os pais se voltem para os filhos, e para a mensagem diz que os pais devem cuidar dos filhos e os filhos respeitarem os pais. Ou seja, o Velho Testamento termina com uma orientação do Senhor. E quando ele diz: eu enviarei o profeta Elias, no capítulo 3 ele vai dizer: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor a quem vós buscais.
E quando ele está falando, ele está dizendo que é João Batista que viria o mesmo ministério de Elias. Quando Jesus fala, João já veio, Elias já veio, vocês não viram. Ele está falando de João Batista. E é interessante, queridos, que quando se fala desse envolvimento de pais e filhos, nós estamos vivendo um tempo de conflitos, pais e filhos, não falam a mesma linguagem, não caminham da mesma forma, mas o texto está dizendo que há necessidade de se converter, e os pais estarem convertidos ao coração dos filhos, os filhos ao coração dos pais, a voltarem, a cuidar e a respeitar. E quando nós olhamos na palavra de Deus, nós encontramos grandes homens de Deus que de fato não puderam ser bons pais. Quando nós olhamos para Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que foi um pai fracassado, teve muitos problemas diante das circunstâncias que aconteceu com ele. Houve tantos problemas na família. O sacerdote Eli, servo de Deus, criou os filhos na casa de Deus, mas que não caminharam na presença de Deus. E quem foi o mensageiro de Deus para falar com Eli o problema dos seus filhos? Samuel, o jovem Samuel. Mas se nós olharmos para a vida de Samuel, nós vamos perceber que o próprio Samuel não cuidou dos seus filhos. Ele foi como criança e jovem falando para Eli, e ele não cuidou. Isaac teve problema na criação dos filhos. Nós vemos também que Josafá teve problema, o filho assume e extermina os irmãos. E podemos perceber que é necessário estar investindo na vida dos filhos. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E quando nós recebemos ainda hoje o batismo infantil, é gostoso quando a gente começa a olhar e ver que os pais estão diante do Senhor, os avós estão diante do Senhor. Ou seja, vai passando de geração, estou crendo no Senhor Jesus, estou ensinando aos filhos. O que o Jessé, o Josué Marquinhos ensinou ao Jessé, ele está ensinando as filhas. Ele está ensinando as filhas. O que o Maurício e a Josi ensinou a Adriana, ela está ensinando as filhas. Vai passando, não é tradição não, queridos, é ensinamento. Uma coisa é tradição, uma coisa é ensinamento. É um legado que vai deixando para os filhos, é um legado que vai trazendo. E nós podemos perceber quando Noé construiu a arca. Levou muito tempo, e não é o Noé que está aparecendo por aí no cinema hoje, não, é o Noé da Bíblia. O Noé da Bíblia, quando construiu a arca, ele não conseguiu converter ninguém de fora, mas a sua família estava dentro da arca. Ele não se aquietou, ele não ficou tranquilo se os seus filhos não estivessem dentro da arca. O cuidado dos pais para com os filhos, quando o povo de Israel estava lá no Egito, a última praga, a 10ª praga, quando ela foi passar, era necessário que passássemos os umbrais da porta, ou dos portais, o sangue, para que a vida do primogênito fosse poupada. Se o pai não levasse a sério a palavra de Deus, os primogênitos teriam morrido. E eu tinha um problema com isso, irmãos. Quando a gente vai crescendo, vai ouvindo a história bíblica, e eu falava: será que isso não vai acontecer de novo? Será que meu pai e minha mãe estavam ouvindo Deus? Porque se a pessoa, se o anjo passar de novo, eu era o primogênito em casa. Aliás, eu sou o primogênito, vai sobrar para mim. Se o anjo da morte passar novamente, quem vai morrer sou eu. Mãe, fica atento, pai, fica atento, isso não vai acontecer isso de novo. Mas lá no Egito, tiveram cuidado, o carinho e a responsabilidade de cumprir a palavra
Mas como pode então os pais voltarem para os filhos? Qual é o caminho? Qual é a maneira? É necessário que, em primeiro lugar, os pais amar os seus filhos. Amar os seus filhos. É interessante que, quando eles são menores, tamanho da N, os menorzinhos, geralmente os pais abraçam, pegam no colo, cuida, não é verdade? Está dando carinho, aperta, beijo. Depois eles vão crescendo, depois eles vão ficando distantes, eles vão ficando mais longe. Às vezes você chega para abraçar o filho ou a filha, peraí, pai, agora não é verdade? Não tem aquele carinho, não quer mais, não é? E quando às vezes é homem, então o pai vai abraçar, você vai, pai, me abraçando. E hoje eu vi uma cena, né, lá no hospital, o Teiro ali deitado, ele puxou a Adriana, abraçou, segurou os pais, a mãe e o filho ali abraçado. Eu olhando aqui a cena, claro que por dentro estava chorando, tinha emoção de ver aquele carinho, né, junto ali, abraçado, beijando, falando. Estavam na cama do hospital. Mas nós não precisamos apenas nesses momentos. É preciso que o pai esteja expressando o carinho, o amor para com os filhos, demonstrando esse amor. E como eu disse, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um carinho pelos filhos, lógico, ele amava os filhos, mas quando ele chegou a declarar para Absalão que ele o amava, Absalão já tinha morrido. E quando Absalão morreu, ele dizia: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, eu te amo, meu filho. Mas aí não adiantava, não tinha mais o que fazer, não tinha mais significado em dizer que amava. Então, como que os pais vão converter para que não haja maldição sobre a terra? Deus diz: olha, se você não converter, eu vou ferir a terra com maldição. O pai precisa investir na vida do filho. Em primeiro lugar, ele precisa amar os seus filhos, ou o seu filho, amar de verdade, está investindo na vida dos filhos, fazendo isso sempre, abraçando, dando carinho, conversando, estando junto, demonstrando. E quando eu digo quando é amar, é colocar os filhos em primeiro lugar, não as coisas, não os objetos, mas é colocar os filhos. E isso é na prática, meus queridos. É mostrar que os nossos filhos são importantes diante de Deus. É ter o interesse pela vida dos filhos, saber dos seus problemas, saber o que está acontecendo. Há poucos dias nós vimos uma cena na rua, aliás, foi a Mauro que viu uma cena, as crianças vieram correr, apresentou alguma coisa para os pais, a mãe, olha aqui, mãe. E a mãe deu confiança. Aí o pai veio correr, apresentou para o pai, olha aqui, pai. E o pai também deu confiança. E de repente estava passando alguém e os dois foram lá dar atenção para uma outra pessoa. Ou seja, atenção para alguém que é de fora é mais importante do que aquilo que os filhos estão fazendo. Por mais simples que seja, você precisa ter interesse pela vida dos seus filhos, olhar o que está acontecendo, quais são os seus problemas, ter intimidade, estar juntos, sabendo os assuntos deles, o que eles estão conversando. Porque se eles não conversam com os pais, eles vão conversar com os amigos. E muitas vezes a conversa com os amigos não são tão boas quanto as conversas dos pais. Por isso, pai, ame os seus filhos. Se vocês querem investir, primeira coisa é investir no amor, amando os seus filhos. Nós vamos falar mais à frente, tem tanto pai que está preocupado em dar tantas coisas para os filhos, preocupa a vida toda, corre atrás de tanta coisa, de tanto trabalho para deixar uma herança. E se tiver bastante filho, vai deixar em confusão, brincas. Mas o filho quer o carinho, quer a atenção, quer o amor. E nós, como pais, precisamos estar interessados pela vida, pelos problemas, o que está acontecendo, interessado no que eles estão falando. O reverendo Hernandes sempre fala sobre isso. O filho chega, o pai diz: não tenho tempo para você agora, eu estou muito ocupado. O telefone toca, ele gasta meia hora no telefone.
E o filho diz: engraçado, ele não tinha tempo para conversar comigo, mas ele tem tempo para conversar no telefone. As crianças, os filhos estão observando. Quais são os sonhos dos seus filhos? O que eles estão sonhando? Quais são os projetos? Quais são os conflitos no coração deles? Que estão angustiados. Nós falamos na semana passada que Noemi foi conselheira de Ruth. E nós temos que ser os conselheiros dos nossos filhos. Em primeiro lugar, eu preciso converter no coração do meu filho. Eu preciso investir no meu filho. Eu preciso investir amor. Tem que amar-nos. Nós precisamos investir amor. Segundo lugar, nós precisamos ter tempo para os nossos filhos. Precisamos ter tempo. Presente não substitui presença. Presente não substitui presença. Os nossos filhos precisam estar junto conosco. Tem uma frase do reverendo Hernandes que ele diz: nenhum sucesso pessoal ou profissional compensa a perda dos seus filhos. Nenhum sucesso profissional ou pessoal compensa a perda dos seus filhos. Nós precisamos estar investindo tempo na vida dos nossos filhos. Às vezes a gente conversa com famílias, casais, que os filhos já saíram de casa e dizem: pois é, pastor, passou tão rápido, foi embora, não tem mais ninguém em casa, agora a casa, aquele sentimento que o pessoal diz aí, do ninho vazio, foi embora, não deu nem tempo. Quando eu pensei de ter tempo para estar junto, já foi. E aí ele não tem como voltar mais, não vai voltar mesmo, já foi, já está com a vida dele cuidando, já está trabalhando, já arrumou a sua família e foi embora. E o tempo passou. O tempo que nós temos, o tempo gasto com o filho, não é tempo perdido, é tempo investido. O tempo que nós gastamos com os nossos filhos não é tempo perdido, não, é tempo de investimento. E nós devemos investir na vida dos nossos filhos. Devemos estar colocando os nossos filhos, gastando tempo com eles, conversando, orando. Foi a promessa. E essa promessa que nós fizemos, que o José e a Adriana fez aqui, não foi só eles, não. Todos nós que temos filhos, que batizamos nossos filhos, nós fizemos esta promessa diante de Deus, de orar com os nossos filhos e de orar por eles, de ler a Bíblia com eles, de estudar a palavra de Deus. Isso gasta tempo, de ler a palavra, de orar, de ensinar a palavra. Sabe por quê, queridos? Porque os nossos filhos não vieram para ser filhos da perdição, mas ser filhos da salvação. Não para ficar no cativeiro, mas para servir ao Senhor. Nós temos que gastar tempo com nossos filhos. E nós temos que pensar: que tempo é esse? Tempo diante do Senhor. E nós precisamos estar ensinando nossos filhos. Em primeiro lugar, para que Deus não venha ferir a terra com maldição, eu preciso investir na vida dos meus filhos, amando meus filhos. Eu preciso gastar tempo com os meus filhos. Gastar tempo. Ter tempo diante de Deus com eles, de ouvi-los. Em terceiro lugar, amar é muito importante. Gastar tempo é necessário, mas acima de tudo, eu preciso colocar os filhos no altar de Deus. Foi que Jó fez. E eu olho para a vida de Jó, irmãos. Jó era um homem rico, um homem que tinha muitos negócios, muitos afazeres, muitas ocupações. Mas a palavra de Deus diz que Jó levantava de madrugada com
continuamente para orar pelos seus filhos. E olha, talvez eles pecaram, e é melhor prevenir do que remediar. Eu não sei se eles pecaram ou não, mas eu vou orar em favor deles. Jó tirava toda a agenda que ele tinha e ele dizia o seguinte: eu vou interceder pelos meus filhos, eu vou colocar diante de Deus a vida desses rapazes, dessas moças. Eu não sei o que eles estão fazendo, eu vou interceder, eu vou gastar tempo colocando no altar de Deus. Exemplo de Jó, intercedendo, orando, tantas ocupações, mas eu vou levantar de madrugada para orar pelos meus filhos. Quando nós olhamos para a vida de Josué, quando ele entrou na terra, Deus diz para ele: Josué, você precisa guardar essa palavra, não se aparte dela, medita nessa palavra, ensina essa palavra. E Josué ensinou para o povo, ensinou para as tribos, ensinou para as pessoas, mas ensinou na sua casa. E no final do livro ele diz: olha, eu estou indo, meu tempo está chegando, minha senha deve ser a próxima, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês vão escolher quem vocês vão servir, escolhem, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué serviu o povo, mas não deixou de colocar o povo, a família dele, diante do Senhor. Vocês podem escolher quem vocês desejam servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós precisamos, queridos, colocar os nossos filhos no altar de Deus. Um exemplo bíblico: Ló não colocou os filhos no altar de Deus. Quando Abraão disse para ele: escolhe para onde você vai, ele olhou as campinas, viu a riqueza, viu: isso aí vai me dar estado, isso aí vai me dar fama, eu não quero deserto, eu quero lugar bom, produzir. E ele vai, e ele leva a sua família, só que ele leva para a cidade pervertida de Sodoma. A mulher dele está no céu, as filhas têm um problema com ele, e perdeu toda a sua família, porque ele não colocou no altar de Deus, mas ele levou a sua família, preocupado com as riquezas, e ele coloca nesta situação. É preciso, queridos, colocar a família no altar de Deus. E quando nós colocamos a família no altar de Deus, os nossos filhos no altar de Deus, isso vai envolver em nosso coração, envolver no coração deles um sentimento de perdão. Quando eles estão no altar de Deus, eles vão ensinar e vão aprender que andar na presença de Deus, andar servindo a Deus, é perdoar. E no relacionamento de pais e filhos há uma grande necessidade de perdão. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o maior exemplo de perdão foi contado por Jesus na parábola do filho pródigo. O filho que sai de casa e diz: me dá metade, pai, já que o senhor não morre. E naquela cultura era uma ofensa muito grande, porque ele queria a herança antecipada. Já que o senhor não morre, já que o senhor está demorando para morrer, hoje em dia, o que o pessoal faz quando quer herança antecipada? Manda matar. Não é isso que acontece no nosso país? Vários casos que estão acontecendo no nosso país, já aconteceu. Os filhos desejam a herança, estão esperando a herança, e o pai não morre, e manda matar. Lá ele não teve coragem de fazer isso fisicamente, mas no coração ele fez. Ele disse: pai, me dá metade que me pertence, eu vou embora. E diz o texto que ele saiu e gastou tudo de maneira absolutamente. E o pai, como que ficou? Miserável, gastou minha herança, foi embora. Tomara que nunca mais volte para casa, tomara que não apareça mais aqui, porque se ele aparecer, vai ver o que eu vou fazer com ele. Foi isso que o pai fez? Não, o pai ficava aguardando, esperando. E o dia que o filho chegou, o pai vai ao encontro, correndo, e o abraça,
para que ninguém comece a censurar e dizer: ô miserável, por que você voltou? Fica onde você foi, aqui você não tem, mas não é bem-vindo mais, você é uma pessoa não grata aqui. Não. O pai vai correndo, manda colocar o anel, põe sandália, aí tem toda uma história e diz: mata-o. Não podia ser preparado para esse dia, porque esse meu filho estava morto, ele viveu, estava perdido e foi achado. Isso é perdão, demonstrando o perdão. E na nossa vida de pais e filhos, querido, quantas vezes nós temos que perdoar? Se nossos filhos estão no altar de Deus, eles vão aprender que Deus nos perdoou e que nós temos que perdoar, porque no relacionamento nosso, muitas vezes acontece algo, atritos, dificuldades, relacionamento às vezes é quebrado e é preciso perdão, perdoar, chegar e pedir perdão. E às vezes a pessoa, uma vez um filho chegou para o pai e disse: pai, eu quero pedir perdão para o senhor. E o pai diz: homem não pede perdão, homem não faz isso. Pois é, meu pai, mas eu estou errado. Eu estou aqui para pedir perdão ao senhor. O senhor me perdoa? Aquela humildade, não há coração que nos quebranta. E aí o pai tirou aquele tupete, aquela arrogância, e abraçou o filho e disse: eu perdoo, está perdoado, está perdoado. Precisamos demonstrar o perdão. A palavra diz: e ele converterá o coração dos filhos aos pais, e o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus pode abençoar a nossa terra, se houver um relacionamento sadio entre pais e filhos. Foi o que eu disse, nós temos experimentado na nossa nação, nos nossos dias, tantos conflitos entre pais e filhos. Mas Deus quer tratar, Deus quer sarar, Deus quer abençoar. Por isso, nós pais temos um desafio essa semana de demonstrar o nosso amor para com os nossos filhos. Não é apenas dizer eu te amo, mas é demonstrar esse amor verdadeiro. Filhos, demonstre o amor para com os pais. Demonstre, diga de fato que você o ama e prove nas suas atitudes. Pais, tenha tempo com os seus filhos. Eu não canso de ver uma experiência certa feita, um pai cheio de compromisso, tinha um compromisso no dia seguinte, agendado, e aconteceu algo, ele percebeu que alguma coisa não estava bem dentro de casa. Ele disse o seguinte: amanhã a minha agenda está encerrada, eu não vou atender ninguém, porque eu tenho uma agenda dentro de casa, e eu vou sair com os filhos para ter uma conversa, para a gente ter um tempo. E ele fechou a agenda, cortou a agenda, marcou o compromisso e disse: olha, não posso, porque eu tenho um compromisso mais importante com os meus filhos, com as filhas. E ele saiu com as filhas, e aquilo produziu algo tremendo no relacionamento do pai e das filhas. Por quê? Porque elas perceberam que o pai deixou a agenda, porque nós somos mais importantes do que a agenda do meu pai. Gaste tempo. E por último, não deixe de colocar os seus filhos no altar do Senhor, na presença do Senhor. E Deus, ao invés de trazer maldição, vai trazer bênção. Simples, que a palavra de Deus nos ensina. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho, não se desviará dele. E para a gente concluir, a nossa conclusão está em Deuteronômio capítulo 6, verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Se
te ensinasse para que se cumprisse na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir-te, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, andando em tua casa, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esta é a orientação. Este é o modelo de Deus para os pais estar ensinando, trazendo aos seus filhos. Que possamos, queridos, de fato, este é o investimento de Deus na vida dos nossos filhos. Este é o projeto de Deus para os nossos filhos. Amar, dar tempo e colocar uma vontade de Deus. Simples, mas prático, e é o ensinamento do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos capacite a cumprir a sua missão, e que Ele possa, assim fazendo, Ele estará trazendo bênção sobre a nossa família, sobre a nossa nação. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Mais uma vez nós queremos agradecer a todos que nessa noite nos dão a alegria de estar conosco, participando deste momento, deste culto. Que Deus esteja cuidando de cada um dos irmãos. Vamos orar neste momento, colocando a mão de Deus. Senhor amado, nós te louvamos, Pai. Agradecemos pela tua palavra que nos desafia a obedecer. E como pais agora, eu quero interceder por cada um. Ó Deus, que os pais aqui nessa noite sejam, Deus, capacitados pelo Senhor, sejam, Deus, agraciados por Ti para converter os corações dos filhos. Ó Deus, capacita cada um no seu lar, diante das adversidades, diante dos problemas, diante, ó Deus, das lutas que tem encontrado com os filhos. Seja, Senhor, abençoado por Ti, cuidado pelo Senhor, para fazer, ó Deus, a Tua vontade. Abençoa também os filhos, ó Deus. Coloque em seus corações o desejo de honrar os seus pais, de cuidar dos seus pais, de obedecer aos seus pais. Ó Deus, abençoa cada família. Nós colocamos na Tua presença, ó Deus, aqueles que os familiares têm alguém enfermo na família, que a Tua mão, Pai, esteja presente, cuidando, Senhor, abençoando também, ó Deus, aqueles que necessitam da Tua graça, do Teu conforto, do Teu cuidado, Pai. Quero suplicar também, ó Deus, e pedir por aqueles que estão passando por um momento de tristeza, que o Senhor esteja confortando. Abençoa, Deus, estes lares, Senhor, essas famílias, os projetos, que o Senhor esteja cuidando, abençoando a vida dos filhos, ó Pai, e que os projetos, os sonhos sejam colocados diante do Senhor. Pai, cuida de cada vida. Abençoa a nova semana de trabalho. Abençoa, Deus, a semana de estudo, aqueles que estarão realizando provas, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Quero suplicar também que o Senhor esteja guardando aqueles que estarão viajando, indo e voltando,
seja amparado e protegido pelo Senhor. Suplicamos agora a tua bênção, Pai, sobre a vida dos nossos amados visitantes. Que o Senhor derrame a tua graça, o teu cuidado, o teu carinho sobre a vida deles. Que a tua paz, que o teu amor esteja presente em seus corações. Ó Pai, nos leve em paz. Nos dê uma noite de descanso. Nos guarda e nos livra de todo mal. Eu oro em nome de Jesus. E agora, queridos e amados, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor infinito do Deus Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja presente na sua vida, na sua família, no seu lar e sobre o povo de Deus em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus no Pai e a comunhão do Espírito venha a mim e para sempre, para sempre, para sempre. Poderia sentar, queridos. Próximo domingo, próximo sábado, às 2h da tarde, nós teremos a Círculo Rosa de Saron e o aniversário da Federação lá na primeira igreja. Então, próximo sábado, o Círculo Rosa de Saron e o aniversário da Federação de Sarra, no Presbitério Sul de Minas, estará reunido na primeira igreja. O coral estará participando. Sai do coral sexta-feira, 19h30. E próximo sábado nós estaremos participando lá na primeira igreja. Próximo sábado também, o Integração, Programação dos Jovens e dos Adolescentes, na Igreja Presbiteriana de Cambuí. Então, próximo sábado também, às 19h30, lá em Cambuí, o Integração dos Jovens e dos Adolescentes. Terça-feira, a primeira oração será com o nosso irmão presbítero Samuel, lá no sítio do Servo. Quinta-feira, o nosso estudo bíblico. E dia 15 de junho, aniversário da nossa igreja. Dia 15 de junho, de manhã, escola dominical, e à noite, estará conosco o reverendo Ibério, da Igreja Presbiteriana de Conceição dos Dores. Então, já os irmãos estejam orando, intercedendo, pedindo a bênção de Deus pelo aniversário da igreja, Deus esteja abençoando, e orando também, né? Nós estamos aí entrando no período da Copa, orando pelas pessoas, orando pelas vidas, orando pelas pessoas que virão ao Brasil e pelas igrejas, pelas equipes de evangelização que estarão aproveitando esse momento. O Brasil vai estar cheio de gente. Momento de levar a palavra de Deus, aproveitando as oportunidades. Ore também pelas nossas autoridades, por esse período que nós estamos atravessando no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Coloque na vontade de Deus. O desafio da igreja é estar intercedendo e colocando diante do Senhor. Mais uma vez nós agradecemos os nossos visitantes, que Deus esteja abençoando cada um dos nossos queridos, e o nosso convite para que volte outras vezes. Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus esteja guardando e dando uma noite de paz. Em nome de Jesus.